Bom dia, queridos amigos. Feliz sábado, bom dia para quem está presente conosco aqui. Lembrando que nós temos aí a nova modalidade, né? Presentes e também aqueles que estão nos assistindo na nossa transmissão. Feliz sábado para você também que está na sua casa nos assistindo. É muito bom estarmos na Igreja de Deus, para mais uma vez aí estarmos na presença de Deus, aprendendo um pouquinho mais sobre Ele também. E chegou o momento então do nosso pastoreio, o momento onde nós lembramos aí 3 aspectos que são fundamentais para a vida do cristão, que é a comunhão, o relacionamento e a missão. E todas as vezes que nós viemos aqui para falar desses 3 aspectos, eu gosto de trazer um exemplo de alguma classe nossa da Igreja da Floresta que tem feito alguma coisa nesse momento, nesse período de resguardo, para estar mais próximo, para buscar mais a Deus, para abençoar as pessoas e para falar de Jesus também. E hoje eu gostaria de dar o exemplo de uma classe muito especial, que é um nome em inglês, eu talvez não vou me arriscar falar aqui. Eu vou falar. Forever Young. Não sei se está certo ou não, você pode corrigir aí. Mas é a classe do Para Sempre Jovens, né? Então vou traduzir aqui, fica melhor. E essa classe, então, eles estão fazendo uma coisa muito legal todas as semanas para estarem próximos, para estarem unidos, buscando a Deus ali em comunhão, em oração e no estudo da palavra também. Então funciona o seguinte, um final de semana, eles fazem na sexta-feira o pôr do sol da sexta-feira juntos. E aí então nesse final de semana que eles fizeram o pôr do sol juntos na sexta-feira, eles acompanham então a lição da Escola Sabatina aqui na nossa transmissão. E no outro final de semana, onde eles não fazem o pôr do sol, eles fazem no sábado pela manhã um culto juntos ali e estudam juntos a lição da Escola Sabatina pelo aplicativo Zoom. Esse é um método de muitos dos que nós temos para estarmos cada vez mais unidos, para buscarmos a Deus e desenvolvermos em nossa vida a comunhão, o relacionamento e a missão. Que você também possa desenvolver isso, incentive a sua classe a fazer algo também especial, que envolva essas 3 áreas, ou no momento de comunhão, ou no relacionamento para com os outros, ou também para com a missão, ou seja, falar de Jesus. E nós vamos aqui, cada sábado, trazer um exemplo diferente, de uma classe diferente, que nos apoia e que tem feito esse trabalho aí, mesmo na situação que nós estamos vivendo. Muito bem, nós vamos dar continuidade então ao nosso momento da lição da Escola Sabatina. E nós voltamos então para o nosso momento de estudo, como nós tínhamos aí iniciado com as nossas transmissões desse ano. Para isso eu queria convidar 2 amigos aqui, que vão estar participando conosco no dia de hoje. O primeiro é o pastor Rogério Gurniak. Pastor Rogério, ele é um dos departamentais aqui da nossa associação. Um feliz sábado a todos, privilégio de estar com vocês. Ele cuida da área de mordomia e também é o nosso ministerial, cuida dos pastores também. E ele está conosco aqui, já pregou aí para vocês, vai pregar hoje à tarde também. A igreja conhece bastante ele. E ele vai estar conosco aqui, então, para nos ajudar a entender um pouquinho mais a lição dessa semana. E para somar essa equipe aqui de campeões, aqui só feras, nós temos aqui um ancião nosso da igreja, o Marcos Daniel. Ele também é professor da classe 12, eu acho que ele vai mandar um abraço para a classe dele, alguma coisa assim, não sei. Mas ele está conosco também hoje para nós, juntos aqui, estudarmos um pouquinho mais da lição da Escola Sabatina. Então voltamos com o nosso programa como era antes. Vocês pediram aí e nós voltamos. Foi aclamado, rapaz. Não sei se é bom, não sei qual o motivo, mas foi aclamado. Mostra que fez sucesso, né? Pois é, essa nova era digital. Sabe aí, que a associação lá, a gente tirou do ar nossos vídeos, né, de sábado, e ninguém pediu para a gente voltar. Então, não faz isso, não. Não, pediram sim, é que o senhor que não ouviu. Mas nós voltamos aqui então com o nosso programa, hoje agora uma nova modalidade, vamos estar interagindo aqui com o público e também com você que está nos assistindo. Mas nós voltamos então para estudarmos a lição dessa forma de bate-papo que é gostoso, né? Nós estarmos aqui entre amigos conversando sobre a Bíblia. Lembrando você que você pode mandar aí a sua mensagem, tá bom? Vi que muitos botaram aqui já feliz sábado, mandaram abraço aí para muita gente. Você pode mandar também ou no chat do YouTube ou no WhatsApp também. Você pode mandar a sua pergunta, tá bom? Nós temos aqui algumas perguntas, mas você pode mandar a sua pergunta para que você possa então fazer a pergunta e nós possamos responder aqui, tá bom? Eu sei que passou um WhatsApp aí na tela, eu vou pedir para que mude, vou explicar por quê. O meu celular estava estragado, mas eu, graças a Deus, arrumei essa semana, então você pode mandar para o meu número pessoal, tá bom? 8125-5835, você pode mandar a mensagem, ou você pode mandar através do chat do YouTube também. Muito bem, muito bom ter os amigos aí, quer mandar um abraço para a classe? Marcos, fica à vontade aí. Um grande abraço para a classe 12, faz tempo que a gente não se vê, mas com a graça de Deus, logo a gente vai estar reunidos de novo.
Amém, amém. Vamos começar então a nossa lição. Nós já estamos aí na reta final do estudo da nossa lição. Estamos na lição número 11. Está acabando aí, muito boa a lição desse trimestre, né? Nos ensinou muito sobre a Bíblia, nos ensinou muito de como interpretar e entender, né, as Escrituras. E nós estudamos essa semana um tema muito interessante também, que falou da Bíblia e as profecias. Eu acho que um tema muito relevante para os nossos dias e cada vez mais importante, né? Nós entendemos toda essa questão da profecia, como interpretar as profecias, quão relevantes elas são e assim por diante. Pastor, Pode falar. eu tenho um amigo que ele diz que não acha mais necessário estudar nem Daniel, nem Apocalipse. Forte, hein? Forte, e argumentei com ele muito tempo, e ele diz, não vejo mais utilidade nisso. Porque tudo está acontecendo já. É, É por esse motivo? Não sei, mas agora, eu espero que ele tenha estudado essa lição, ele é adventista. Sim. Espero que tenha estudado essa lição e visto a importância disso, né? Muito bem, verdade. Tem um texto aqui que é a lição, para nós introduzirmos aqui. A lição trouxe um texto aí de João 14, 29, que diz assim: Disse-vos agora, antes aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então a Bíblia nos ensina que as profecias não estão ali por acaso, né? E aí talvez já pode ajudar o seu amigo aí, que não estão ali por acaso, não estão ali por preciosismo de quem escreveu ou por mero capricho de Deus, mas está ali para nos mostrar as coisas que aconteceriam no decorrer dessa história, para que primeiro nós crescêssemos em Deus, obrigado Daniel, para que nós pudéssemos crer em Deus e assim confiar na sua palavra e mais do que isso, estar preparado para quando acontecesse todos esses eventos. E vamos para a primeira pergunta então, já vamos aqui o pastor Rogério, colocar ele no fogo da pergunta, é o fogo da pergunta, tá? O fogo do Espírito, a mesma coisa. E a primeira pergunta é a seguinte, pastor, com essa pequena introdução, Ok. qual a relevância das profecias bíblicas no cenário atual que nós estamos vivendo? A gente viu que muita coisa aconteceu nos últimos dias, epidemias, pandemias e lockdown, essas palavras que estão na moda agora, e a gente vê que tudo isso, a Bíblia fala um pouco sobre isso. Qual que é a relevância das profecias bíblicas para o momento que nós estamos vivendo? Obrigado pela pergunta, pastor Evandro. Novamente um abraço a todos aqui, um feliz sábado a todos que estão nos assistindo. Quando a gente ouve uma pergunta dessa, na importância das profecias, relevância para os nossos dias, para o nosso povo, falando no contexto cristão, principalmente adventista do sétimo dia, nós estamos acostumados com a relevância das profecias para nós. O verso para memorizar dessa semana, né, Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã do santuário será purificado, já mostra a origem e as raízes de nossa igreja, de nossa crença. Então, o povo adventista é um povo profético. É um povo que está acostumado com profecia. Até, irmão Daniel, me surpreende o seu amigo sendo adventista ter essa visão, porque nós somos um povo profético. Nós temos que crer na profecia. E aí a frase que o senhor usou, pastor, na introdução, ela é muito pertinente. O texto aqui de João 14, 29, né? Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. É muito fácil, num período de pandemia, num período de dificuldades, de mortes, de isso tudo que está acontecendo, nós tentarmos antecipar as profecias e aparecer intérpretes de profecias de tudo que é lado. Você já viu, se você abrir a internet, procurar no YouTube lá e botar Apocalipse final, palavras assim, Armagedon, Apocalipse 17, Apocalipse 13, besta, vai aparecer um monte de novos profetas, né, do caos, tentando interpretar profecias de uma maneira equivocada. Por que esses caras não fizeram isso um ano antes? Por que agora? As pessoas se aproveitam desse momento. Claro que as profecias estão aí, estão se cumprindo, nós estamos vendo, mas não é de hoje. As profecias são relevantes, sim, mas não para que a gente para nós ficarmos prevendo o futuro. A profecia nunca foi dada, agora parafraseando o texto de João, né? A profecia nunca foi dada para que nós pudéssemos prever o futuro, e sim para que quando acontecesse, nós pudéssemos crer. Profecia para isso. Mas vamos... 2 semanas atrás, nós, na quarta-feira, falamos sobre a volta de Jesus 2027, né? Não sei quantos assistiram.
Gente, Jesus pode voltar em 2027? Claro que pode voltar em 2027, como pode voltar em 2025, em 2029. Nós não estamos aqui para prever a volta de Jesus. Nós estamos aqui para preparar um povo para a volta de Jesus. E aí sim as profecias nos ajudam. Mas quando nós vamos a Mateus 24, e nós vemos ali profecias se cumprindo, inclusive guerras, rumores de guerras, terremotos, ou Lucas 21, que é o equivalente a Mateus 24, no livro de Lucas, e lá diz epidemias, nós temos que entender uma coisa. Talvez o verso principal de Mateus 24 é o verso 14, que está dentro da profecia. E o verso 14 diz que quando for pregado o evangelho do reino a todo mundo, então esse é o principal verso de uma profecia. O que a profecia nos mostra hoje? Que eu e você, fazendo parte da profecia, devemos pregar o evangelho. A relevância da profecia para o nosso povo hoje é estimular a pregação da palavra de Deus. Eu até ia entrar um pouquinho mais, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais disso nos dias seguintes, porque senão a gente vai tocar aqui só na introdução e vamos indo na primeira pergunta e acabou o tempo, né? Pastor, só uma questão dessa de marcação de datas e de profetas que vão surgindo. Eu não sei se existe uma certa pressão da sociedade em si com os adventistas, porque a gente fala que em breve Jesus voltará. E todo mundo questiona esse breve. Uhum. Então, se eu tenho boa lembrança, os últimos 3 ou 4 papas eram os últimos. Este papa é o último. Agora este papa é o último. Então, cada vez que acontece alguma coisa, a pessoa diz, olha, não, agora está voltando. Corretíssimo. Não fica duvidando de mim. Quando eu falo breve, é breve mesmo, vai acontecer. E aí o tempo passa. E a gente fica pressionado. Mas talvez este novo enfoque de que existe um evento que vai desencadear a volta de Cristo, que é a pregação do Evangelho, e todos os sinais anteriores são apenas isto, sinais, e não estão colocados num tempo determinado para dizer depois disso vai acontecer depois da pregação do Evangelho. Isso mesmo. Então, nós como povo não precisamos estar pressionados, porque a igreja, já que a nossa interpretação é histórica, a história da nossa igreja é profética. Isso e vai mesmo. Assim até o final. Então, como povo, a profecia está se cumprindo perfeitamente no nosso modo de andar como igreja. Irmão Daniel, eu batizei nesse tanque aqui no ano de 97. E desde que eu batizei, já mudou o Papa 3 vezes. E cada vez que muda um Papa, a gente diz, é esse o Papa, como o senhor falou, é esse o Papa que vai... Ou quando muda um presidente americano, aí, esse é o presidente. Gente, vou dizer uma coisa para vocês, a volta de Jesus não tem a ver com o Papa e não tem a ver com o presidente americano. Tem a ver com a pregação do Evangelho. A responsabilidade é nossa, não deles. Porque o decreto dominical, que a gente fala tanto e nas profecias aparece, não é o caso hoje nós discutirmos, ele só virá depois que nós começarmos a pregar do Evangelho com o poder da chuva serôdia. Então, nós temos que entender isso. As coisas acontecerão em resposta à nossa pregação, ao nosso ir. Temos que entender que a profecia se cumpre conosco, não com os outros. Uma frase que eu já falei na minha classe já sabe qual é. Se nós olharmos o mundo atentamente, o mundo econômico, o mundo político, o mundo social, o mundo moral, está pronto para a volta de Jesus. Quem falta? Nossa, muito bem. Achei muito interessante isso que vocês falaram, porque nos mostra que a gente não precisa defender a ideia de que Jesus está voltando em breve, né? Uhum. Até porque nós não sabemos o dia e a hora, a Bíblia é bem clara em dizer isso, mas nós devemos nos preocupar com aquilo que de fato é mais importante, estarmos preparados para isso, e não apenas preparados, mas preparando outras pessoas para esse momento. Amém. E quando nós temos esse enfoque certo da pregação do Evangelho, da minha vida pessoal, não importa se Jesus vai voltar em 2022, em 2025, 27, 30, 40, 50, não importa. O que importa é que eu estou cumprindo meu papel profético de estar preparado e de preparar outras pessoas. Muito bem, uma perguntinha agora então para o Marcos Daniel. Dentro das interpretações do Apocalipse, pega leve? Não, é pegar pesado. Mas assim, dentro das interpretações do Apocalipse, a gente sabe que no meio religioso há vários métodos de interpretar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e as profecias que ali nós encontramos. Eu vou dar só um resumão aqui para o povo. O primeiro método que é disseminado no meio religioso aí é o preterismo. O preterismo diz, então, para você entender de forma bem resumida, de que todas as profecias que nós encontramos no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, são profecias para aquele momento da história. Não é para o futuro, não é para tempos depois, mas tudo que a Bíblia predizia e as profecias que trazia era para aquele momento. Então, quando diz ali que o Império Romano dominaria naquele momento.
Quando diz então que levantaria ali os poderes, aqueles poderes seriam levantados naquele momento. Então, esse método de estudo do Apocalipse diz que todas as profecias do Apocalipse eram para o presente daquela época, daquele momento. Então, excluindo aí muitas profecias futuras, como os sinais da volta de Jesus, como a volta de Jesus para um tempo depois e assim por diante. O segundo método é o futurismo, que vai para outro viés, para o outro lado, para o outro extremo. Todas as profecias, tanto de Daniel como Apocalipse, são apenas para o futuro. Nada aconteceu no passado, nada acontece no presente, mas sim apenas para o futuro. E dentro desse método, dessa ideologia, eles trabalham com a ideia dos, como é que se fala, agora fugiu a palavra, das dispensações. Voltou. Então, o mundo foi separado em várias dispensações, e em cada dispensações, a mensagem de Deus é pregada, o povo aceita, alguns não aceitam, mas aí aqueles que não aceitam têm uma nova oportunidade, porque depois vem uma nova dispensação e assim por diante. Então todas as profecias aconteceriam apenas para o futuro. O passado e o presente não estão dentro do contexto das profecias apocalípticas. O terceiro é o idealismo. E esse aqui tenta harmonizar esses dois extremos. E diz que nem no passado, nem no presente, nem no futuro, e não é nada. O Apocalipse está ali só para nos ensinar algumas coisas legais, alguns bons princípios, algumas coisas interessantes, mas as profecias ali de fato não são profecias, nós não precisamos estar atentos a elas e não precisamos estudá-las, porque é apenas algo alegórico, apenas um romance, uma história bem contada, cheio de elementos e símbolos e assim por diante. Esse é o idealismo. E por fim, nós temos o historicismo, que esse estuda então o Apocalipse pelo viés histórico, ou seja, as profecias bíblicas, apocalípticas, elas estão acontecendo durante toda a história desse mundo. Então teve algumas profecias que foram para o presente daquela época, outras foram para depois e já se cumpriram, e outras são para um futuro ainda mais próximo da volta de Jesus, que ainda estão para se cumprir. E agora vem o fogo, meu amigo. E aí a pergunta é a seguinte, a parte fácil eu fiz aqui, que foi explicar, né? Mas a pergunta é a seguinte: que evidências bíblicas, a lição fala disso nessa semana, nós temos de que o historicismo é o método correto para nós interpretarmos a Bíblia e as suas profecias? Muito bem. Existem muitas profecias na Bíblia. Ao longo desde Gênesis, existem várias profecias. Gênesis tem a primeira profecia do Messias, por exemplo. Mas, quando nós vamos falar especificamente de Apocalipse, nós temos que agregar o livro de Daniel junto. Eles têm que ser lidos paralelamente. Eles tratam dos mesmos períodos, das várias coisas, tem muita similaridade. E eles são complementares, um amplia mais o outro. E nós temos uma profecia, o pastor citou até o verso aqui, das 2.300 tardes e manhãs. Este período profético, em especial para mim, é o que mais comprova o historicismo e o método dia-ano. Porque se tomarmos 2.300 dias literais, não chegaremos nunca no Messias que é tirado na metade de uma semana. Jamais. Ficaríamos muito atrás de Jesus. Se jogarmos para o futuro, quem é esse ungido que vai vir, a não ser Jesus? Então, esta profecia em si, ela faz a junção da história, a história vai trabalhando paralelamente à profecia. Eu vejo uma providência divina maravilhosa nisso pelo seguinte: Deus nos dá os contornos, como Ele vai conduzir a história do mundo de modo geral. E a história vai se adequando ano a ano, século a século, década a década, à profecia. Aqui, especificamente no capítulo 8 de Daniel, está uma ampliação da profecia mais conhecida dele, que é da estátua, dos reinos, a sequência de reinos. Mas lá ele diz: Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, um reino identificado. Depois vai vir um outro inferior e mais um, etc. No capítulo 8, verso 21, ele já diz: o bode é a Grécia. Já não está nem na Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia, o reino anterior, já foi identificado, e o terceiro também. Então, veja bem, se o método não é historicista, como ele pode dizer isso antes que aconteça? A história vai comprovando com toda a certeza o que a profecia está dizendo.
E é interessante porque os reinos vão se sucedendo pela arrogância humana, pelo desejo de poderio, pelo desejo de supremacia, mas Deus usa essas distorções de caráter desses reinos para que a profecia seja cumprida. Então, por mais arrogantes, por mais autossuficientes que se pensassem os reis, eles eram meros cumpridores da palavra profética. E nós lendo aqui a profecia, que a própria Bíblia vai denominando quais são os reinos, compara com a história. Compara com a história. Como é que se pode fazer uma interpretação preterista chegando até aqui? Tudo se cumpriu no passado? Nós vamos perder alguma coisa. Porque aqui ele está falando de futuro. A interpretação é futurista. Qual é o rei da Grécia que vai vir agora, que vai dominar o mundo? Não temos como. Então, só se nós casarmos história e profecia. Aliás, casarmos a história com a profecia. A profecia é a base. E nós vamos acompanhando os eventos históricos e vendo que eles se comprovam cada vez mais. Amém. Naturalmente, isso fortalece muito a nossa fé. Né? Irmão Daniel, isso o senhor falou muito bem explanado, e eu costumo dizer o seguinte, nós, historicistas, nós estamos ancorados na história. Nós temos algo que nos segura, nos dá embasamento. Com todo respeito a meus amigos que são futuristas, idealistas ou preteristas, eu não posso me embasar em pré-concepções próprias. Ideias não há um ancoramento, eles não têm um alicerce para se basear. Nós temos a história como alicerce. E nós, historicistas, e deixar bem claro aqui, pastor, dentro do historicismo ainda há duas linhas. Há o historicista linear e o historicista recapitulacionista. Nós somos recapitulacionistas, porque a história, eles usam, por exemplo, Daniel 7, ele é uma recapitulação de Daniel 2 ampliado. Daniel 8 é uma recapitulação de Daniel 7. E dentro de Apocalipse nós temos isso. As 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, são maneiras de se expressar de um mesmo período. Tem gente, dentro da igreja adventista, que diz que as 7 selos vêm depois das 7 igrejas, as 7 trombetas vêm após uma profecia linear. Isso é heresia. Vou dizer bem claro, isso é heresia. As 7 trombetas vêm após as 7 igrejas, vêm junto, é o mesmo período das 7 igrejas e dos 7 selos, contados de maneira diferente e ampliados. Nós temos que entender isso. Se você vê as datas e o contexto histórico, você vai entender dessa maneira. Muito bem. Vamos seguindo essa linha, então, das profecias e como nós podemos entender. E aí já vem uma terceira pergunta aqui, pastor Rogério. E talvez, até dos comentários que a gente viu aqui no chat foi como explicar essas questões proféticas para pessoas leigas, né? Como deixar isso mais claro, né? Às vezes é uma coisa que parece... de fato, o bicho de 7 cabeças. E aí você acha que é o animal lá, terrível, espantoso. Mas como deixar isso mais claro? Mas aqui eu tenho certeza que o nosso bate-papo tem ajudado esse nosso amigo aí a entender um pouquinho melhor essas questões proféticas. Dentro das profecias, pastor Rogério, que nós estudamos durante essa semana, e voltamos ao livro de Daniel, que foi o nosso estudo da lição do trimestre passado, nós vimos aqui a questão desses taus de chifre. O que é esse negócio aí? A gente vê mais uma vez sendo repetido esse conceito, capítulo 7, capítulo 8, e a gente viu ali que esses chifres eles têm algumas características, representavam alguma coisa, mas como nós podemos entender essa questão do chifre pequeno, o que é esse chifre pequeno, e quão importante é nós entendermos isso aqui dentro do contexto que nós estamos vivendo dentro da profecia? Bom, realmente é uma pergunta de 7 cabeças, viu? Literalmente tem que ser assim, tem que ser respondido, não tem outra explicação. Bom, quando a gente fala de chifres... Tu viu que eu já te coloquei a ideia de responder para leigos, né? Caramba. Mas vai lá, você. Vamos ver o que dá para fazer aqui, né? Porque essas perguntas a gente não espera com esse contexto que ele está passando, né? A gente sabe que vai estar na lição, mas... Olha só, chifre. A Bíblia se interpreta. Se eu for no Apocalipse 17, eu vou entender que chifre tem a ver com reinos e reis. Se nós voltarmos aqui no capítulo 7 de Daniel, ali fala do chifre pequeno, e capítulo 8 também fala do chifre pequeno. E há alguma similaridade entre eles. Ambos têm como alvo o povo de Deus, ambos têm aspectos descritos como no tempo profético. Deixa eu ver o que mais aqui. Ambos se estendem até o fim dos tempos. Ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural.
Tem alguns contextos que aparecem. Principalmente no capítulo 7, quando aparece essa besta. Deixa eu contextualizar. Besta 7 cabeças, tá? Ali em Daniel 7, tem 7 cabeças. Estou confundindo Daniel 7 com Apocalipse 13. Por que eu estou usando Apocalipse 13? Quantas cabeças tinha a besta de Apocalipse 13 lá? A besta que sai do mar. Que você e eu sabemos quem é. Quantas cabeças? 7 cabeças, a Bíblia fala. Se nós formos a Daniel 7, nós vamos ver 4 bestas. Um leão, que tinha uma cabeça. O urso, mais uma cabeça. Nós temos o leopardo, que tinha quantas cabeças? 4 cabeças. E ainda o animal terrível e espantoso. 7 cabeças. Se você for Apocalipse 13, vai ver que João fala que o animal tinha patas de urso, corpo de leopardo e boca de leão. Gente, a besta de Daniel 13... Daniel 13 nem existe, né? Perdão, a não sei na Bíblia apócrifa, né? Mas Apocalipse 13, perdão, Apocalipse 13 é o mesmo conjunto das bestas de Daniel 7. Então, quando você vê que esse chifre pequeno de Daniel 7 foi morto, ali diz foi morto, é equivalente à ferida mortal de Apocalipse 13. Então nós temos a mesma sequência. João recapitula Daniel, mostrando que a besta, quando fala besta, é um poder, é o mesmo poder que se opôs contra Deus durante toda a história. Cada cabeça da besta de Daniel 13 lá é um poder, é um dos reinos que foi passando até chegar, porque as cabeças não governam ao mesmo tempo. Então a última cabeça equivale ao animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres e um chifre pequeno. E quando olhamos na profecia, seria Roma cristã, Roma papal, o poder religioso, porque o animal terrível e espantoso era o poder político, poder civil, e o chifre pequeno foi o poder religioso daquele reino. Voltando à estátua, que é a profecia mais conhecida, Sim. Até a Grécia a Bíblia menciona. O quarto reino, ninguém contesta no mundo inteiro que seja Roma. Isso mesmo. Não há contestação. Pode ser histórico, pode ser ateu, o que for. O quarto reino é Roma. Pernas de ferro. Só que quando passa para os pés, o ferro permanece. É barro misturado com ferro. Então, ele perde aquela força que ele tinha, mas ele continua influindo, e ali acho que até a questão da mistura é bem interessante, mesclado com outros poderes, mas ele está ali, a dureza do ferro permanece. E Roma era conhecida como o Império de Ferro, né, pela força dela. Interessante que a Bíblia ela usa termos do cotidiano. O próprio Nabucodonosor, Babilônia era conhecido por ser representado pelo leão. Semana passada, se você se lembrar, você vai ver, né, que eu tive esse verão passado no Museu Nacional de Toronto, e lá tem um pedaço do palácio de Nabucodonosor na parede, e é um leão alado. Gente, a Bíblia, Daniel ele usou do quê? De características que ele estava vendo, porque ele andava por aqueles corredores. Então ele representou Babilônia como um leão. Um detalhe que é até desnecessário, mas em Babilônia, escudos de ouro. Na Medopérsia, escudos de prata. Na Grécia, escudos de bronze. Em Roma, escudos, espadas e apetrechos de ferro. Então, até nesse detalhe, a profecia foi impressionante. Muito bem. Bem legal essa parte que vocês falaram aí, porque a gente percebe que, mais uma vez, que as profecias não estão ali por acaso, né? A gente vê que faz parte de um controle geral de Deus, está de acordo com a vontade de Deus, e estão para nos ensinar uma coisa. Então, esse chifre pequeno aí representava um poder que teve uma grande força num período dessa história, que dominou, aliado aí ao poder romano, né? Roma papal na época, Sim. Que depois ele ficou meio que esquecido assim, ele continuava atuando, mas a sua influência não era tão grande assim, mas segundo a profecia, esse reino vai voltar, e a sua influência que foi limitada, ela será expandida, e agora a sua influência será maior ainda, e esse poder, esse reino que vai dar entrada ao processo das coisas que precisam Isso é uma acontecer. paródia de Cristo, né? Porque quando a gente vai em Daniel 7, a gente vê que esse chifre foi morto. E quando a gente fala lá em Apocalipse 13, a besta foi ferida de quê?
de morte, e depois então ela teria que ressuscitar. A cura da ferida mostra o surgimento novamente do mesmo poder. E agora, só falando sobre Daniel 7, Daniel 2, talvez, meus queridos, o livro de Daniel seja o melhor livro para se converter um ateu. Porque você tem embasamento histórico das coisas que aconteceram. Então, pense nisso. Daniel 2, Daniel 7, talvez sejam capítulos para converter pessoas que não creem em Deus. Você nem precisa da Bíblia para comprovar essa questão histórica, né? Você pode abrir no Google ali, só não vai no Wikipédia, por favor, mas abre no Google ali uma fonte confiável de ver a história, e você vai ver que todas essas coisas que a Bíblia já apontava muitos anos atrás, têm acontecido no decorrer da história e está acontecendo nos nossos dias também. Muito bem. Daniel, tu mencionaste lá na tua última fala a respeito das 2.300 tardes e manhãs. E essa é uma profecia muito importante, não apenas para o contexto histórico, não apenas para comprovar o historicismo das profecias, mas para nós entendermos também o momento que nós estamos vivendo dentro das profecias, para nós entendermos o que está acontecendo hoje, por exemplo, no santuário celestial, onde Cristo está intercedendo por nós. E a pergunta é a seguinte: como as profecias das 2.300 tardes e manhãs nos ajudam a entender um pouco mais sobre a questão do juízo investigativo? E o que é esse juízo? Como que está acontecendo? Aí nós vamos entender um pouquinho melhor. Muito bem. A profecia é importante porque, para nós que somos criacionistas, ela abrange mais de 1/3 da história da humanidade. Nós estamos em torno de 6.000, 7.000 anos, ela tem 2.300 anos, só a profecia. A profecia é importantíssima. Como é que ela atende? O que está marcado ali no final dos 2.300 anos? Daniel 8,14 é um verso que eu acho que todos os adventistas sabem de cor. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado. Qual é o paralelo de purificação do santuário que nós temos? O que ocorria no dia da expiação, até hoje muito festejado pela comunidade judaica, já participei de um culto desse a convite, a purificação do santuário, um dia de expiação. O que era isso? Os pecados que eram acumulados dentro do santuário ao longo do ano, num dia especial, o sacerdote entrava e, como se ele retirasse os pecados do santuário, colocasse sobre um animal, que então era morto, o santuário estaria purificado. Eu quero só chamar a atenção para um ponto aqui. Qual era a preparação do povo para o dia da expiação? Jejum, oração, exame de alma. Como no meio do povo de Israel havia aquela mistura de gente que sempre houve, causou tantos problemas, que tirassem as suas joias, pendentes. Era uma preparação toda especial para este dia. O que ocorre aqui, historicamente, é que a partir do final dos 2.300 anos, nós estamos num grande dia da expiação. A partir dali é o tempo de expiação, o juízo investigativo. E nós temos um sacerdote, Cristo Jesus, que está lá no santuário, fazendo a purificação desse santuário. Então a minha pergunta é o seguinte: se nós estamos vivendo um dia da expiação tão extenso, qual deve ser a nossa preparação? Nós temos que ter uma preparação, eu vou ser maldoso não, eu vou ser pessimista, uma preparação muito além do que nós estamos tendo. Eu creio que como povo, como indivíduos, eu jamais diria isso com essas pessoas que podiam ser trasladadas hoje. Mas como povo, nós estamos muito aquém de uma preparação para o momento histórico que nós estamos vivendo. Então, o que aconteceu no final dos 2.300 dias? Começaram lá em 457 a.C., terceiro decreto de Artaxerxes para construir Jerusalém, e terminam ali no outono de 1844. Muitos estudiosos na época, e hoje eu fiquei sabendo que eram mais de 80, que tiveram a mesma interpretação de que seria a volta de Jesus no final dos 2.300 dias. A terra deve ser o santuário, a purificação é a volta de Jesus. Aliás, um pensamento bastante lógico. Vivêssemos nós naquela época... interpretação de Daniel 7,13. Vi um filho do homem vindo nas nuvens até o céu dos dias. Essa interpretação equivocada levou eles a crerem dessa maneira. Exatamente. Um verso atrelado ao outro. Né? Mas o que ocorreu foi exatamente a passagem de Jesus para o Santíssimo, para purificar o santuário. Então, para que serviu a todo aquele alerta? Por que Deus deixou que tantas pessoas ficassem equivocadas com a interpretação da profecia?
Ali foi uma grande prévia da sacudidura, porque os fiéis permaneceram e estudaram mais. Não, a Bíblia não pode estar errada. E essa foi a grande premissa, essa é uma grande lição para nós. Nós podemos olhar a história do mundo como nós quisermos, os acontecimentos do jeito que a gente quiser interpretar, mas se for contrário à nossa conclusão, ao que a Bíblia diz, nós estamos errados. A Bíblia não vai errar ao nos conduzir por este caminho. Então, aqueles daquele período que permaneceram fiéis e foram adiante, tiveram uma consagração num nível elevadíssimo. Nossa igreja nasceu pouco depois de 1844, né? Então, veja bem, nós estamos vivendo um grande dia da expiação. Jesus está no santuário. Até quando? Quando ele sai? Quando ele diz está consumado? Nós não sabemos. Mas vejam o preparo que nós temos que ter, a consciência histórica que nós temos que ter, e mais, o privilégio que nós temos de ter este entendimento para viver este tempo. Muitas pessoas não têm, e nós temos que alertar. Mas nós temos, nós não podemos errar. Irmão Daniel, bem interessante, e ouvindo essa questão do dia, eu costumo dizer, nós estamos vivendo o dia escatológico da expiação, o dia escatológico do Yom Kippur, que era o nome do dia. Interessante as características que o senhor passou, como é que as pessoas viviam naquele dia. Elas viviam de maneira mais humilde, oravam, se arrependiam dos seus pecados, e quem não se arrependesse, por que era o juiz investigativo? Que quem não se arrependesse, deixasse seus pecados, era fulminado naquele dia, naquele momento. Então nós temos esse período do dia escatológico do Yom Kippur, começou em 1844 até a volta de Jesus. Mas uma característica que o senhor disse, talvez nem todos tenham reparado, mas me chamou a atenção, é que naquele dia, o povo de Israel, que tinha muitas vezes, não porque era certo, mas tinha por costume usar joias, retiravam as joias. Hoje as pessoas me perguntam, mas por que os adventistas não usam joia? Talvez uma das boas explicações seria que nós vivemos o dia escatológico do Yom Kippur. Esse dia escatológico não é um dia, nem um ano, é um período de tempo. Nós deveríamos viver como o povo de Israel vivia naquele dia, que era o 10º dia do 7º mês. Naquele período, nós deveríamos viver hoje, em total. Eles viviam o dia inteiro em oração. Jesus não disse que nós devemos orar sem cessar? É uma das características do Yom Kippur. E nós estamos nesse período, então nós temos. Quando lhe perguntar por que eu não uso joias? Porque nós estamos vivendo, entre outras coisas, no dia escatológico do Yom Kippur. E mais uma questão, se eles se preparavam desta maneira para um dia, e nós estamos nesse período, qual deve ser o nosso preparo para a fase seguinte, que é o céu? Isso mesmo. É infinitamente mais solene, mais santo do que qualquer coisa que a gente tem aqui. Muito bem, gostei muito dessa parte que vocês explanaram aí, porque, fechando com outras coisas que já haviam sido faladas, a gente percebe que o momento que nós estamos vivendo não é um momento de desespero, né? A gente não tem que se desesperar porque agora nós estamos trancados em casa, porque tem um vírus solto, mas esse é o momento de nós entendermos o que as profecias estão nos mostrando, de que de fato os acontecimentos estão aí e intensificarmos essa nossa preparação. Que, como tu bem disseste, Daniel, talvez o povo como um todo, né, o povo de Deus como um todo, nós precisamos intensificar essa parte. Então hoje é dia de orar mais, hoje é dia de ler mais a Bíblia, de buscar mais a Deus, talvez de deixar algumas coisas periféricas que ocupam o nosso tempo, né? Redes sociais, internet, séries, divertimentos, e buscar mais a Deus. Porque nós estamos vivendo esse período, nós não sabemos quanto tempo vai durar ainda, se bem que os sinais estão nos mostrando de que Jesus ele está prestes a voltar, sim. Mas o breve de Deus pode durar bastante. Pode durar mais, com certeza. Mas a gente vê que nós já estamos vivendo nessa reta final da história desse Pastor Evandro. Então o momento é de oração mesmo, né? Eu vou dar um spoiler aqui. Hoje à tarde, às 15 horas, eu vou pregar sobre a iminente volta de Jesus. Nós temos que... Mas aí o povo não vai poder vir aqui, daí vai deixar eles ansiosos. Eu não posso fazer nada, né? Tá bom, vai. Ver no Porque, assim, próximo episódio. O que acontece? A iminente volta de Jesus. Nós temos que viver como a iminente volta de Jesus. Paulo, em Tessalonicenses, disse, depois nós os vivos seremos transformados. Paulo vivia a iminente volta de Jesus. Os discípulos de Atos 2 vendiam tudo porque viviam a iminente volta de Jesus. Os nossos pioneiros viviam a iminente volta de Jesus. Mas o que me deixa preocupado hoje
é que talvez nosso povo não esteja vivendo a iminente volta de Jesus. Não importa quando Jesus voltar, mas eu tenho que viver a iminente volta de Cristo. Até porque esses exemplos que tu citaste não viram Jesus voltar, e demorou muito, passou muito tempo depois Eles deles. viveram como se voltasse E no dia deles. Jesus não voltou, mas eles viveram. E aí vê a importância de tudo, né? O cristão não tem que viver esperando a volta de Jesus, ele tem que viver como se a volta de Jesus fosse real hoje. E talvez é isso que falta ainda no povo de Deus, né? Nós vivermos como se a volta de Jesus fosse real hoje, e é real hoje em nossa vida, né? Até porque nós não sabemos o dia da manhã, podemos não estar vivos, e aí para nós Jesus já voltou, já era, já acabou. Muito bem, pastor Rogério, estamos indo para a reta final aqui, e a lição falou mais um termo assim importante dentro aí da profecia, e de entendermos, interpretarmos as profecias, que é um termo chamado tipologia. A gente vê muitas vezes isso sendo usado na Bíblia, né? O tipo, o antítipo. E a pergunta é a seguinte: o que é tipologia? Quais exemplos bíblicos nós temos desse termo e como nós podemos entender isso? Eu acho que eu posso usar a palavra tipologia, é uma palavra bonita, mas eu posso usar modelo. Talvez eu acho que eu consigo simplificar um pouco. Modelo. Um modelo disso, um modelo daquilo. Vou dar um exemplo que Jesus, em Mateus 12:40, diz que o filho do homem seria como Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim o filho do homem ficaria 3 dias na terra. Claro que a gente fala, mas pastor, não foram 3 dias, ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Gente, nós temos que entender que 3 dias para nós são período de 24 horas. Para o judeu, para a cultura da época, se pegou uma parte da sexta, o sábado inteiro e uma parte de domingo, já é 3 dias. Isso é cultura. João, aqui Mateus, no caso, escreveu para os seus dias, influenciado pela cultura dele. Então, isso é um tipo. Jonas era um tipo de Cristo, era um modelo de Cristo. Talvez se eu usar outros aqui, deixa eu ver um aqui, outro exemplo, que tem na Bíblia aqui. Isaac, né? Isaac. O que Abraão fez com Isaac era um tipo daquilo que Jesus Olha só, esse exemplo que tu citou aqui talvez seja um dos mais maravilhosos. Porque Isaac, ele foi um tipo de Jesus porque foi o filho se doando sem culpa para morrer. Mas não só Isaac. O cordeiro que morreu no lugar de Isaac foi outro tipo, porque Isaac foi livre porque o cordeiro morreu no lugar dele. E o cordeiro morreu no lugar de todos. O próprio João Batista, quando eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro, o animalzinho cordeiro, que era morto todo dia, pela manhã e pela tarde, era talvez o maior modelo, o maior tipo de Cristo. No caso de, quando a gente vai a Abel e Caim, né, quando Caim, ele negou da oferta que Deus tinha pedido, que era o cordeiro, e trouxe lá frutas e verduras, né? E a Bíblia diz que, Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, até onde eu sei, chuchu não sangra. Então não podia ser aquele sacrifício. O que aconteceu? Deus perguntou para ele assim: por que está irado? O pecado jaz à porta. A tradução correta desse verso, se a gente for olhar no hebraico antigo, seria assim, que o pecado já está deitado à porta. Tudo indica que Deus tinha providenciado um cordeiro para Caim sacrificar, já que ele não havia trazido um cordeiro. Só que assim mesmo, Caim se rebelou. Isso me mostra que Deus sempre provê o método de salvação que eu preciso. Deus sempre provê o método que eu devo adorá-lo. Porque naquele momento o sacrifício era uma maneira de adoração a Deus. Assim como foi com Isaac, Deus proveu o cordeiro. Deus sempre provê aquilo que eu e você precisamos para a salvação. Então talvez seja a melhor maneira de tipologia. Um modelo, nós temos vários modelos na Bíblia. Davi foi um tipo de Cristo. Nós temos modelos demais mostrando Jesus. Abraão foi um tipo de Cristo. Moisés foi um tipo de Cristo, porque ele foi o libertador do Egito. Então nós temos modelos que lembram, modelos imperfeitos, deixar isso bem claro, tá? Mas tudo aponta para Jesus. O próprio processo do santuário, todas as festas do santuário mostram para Jesus. A Páscoa mostrava o sacrifício de Cristo. A festa das primícias, que acontecia 3 dias depois da Páscoa, mostrava a ressurreição de Cristo. A festa de Pentecostes mostrava também o derramamento do Espírito Santo. Então todo o santuário era um tipo
de um processo futuro que mostrava O próprio santuário terrestre era o modelo do santuário que já era um existia tipo no de céu. santuário celestial. E mostrava o que Jesus faria também em todas as fases, né, do processo de salvação. É interessante que os modelos, como o senhor falou, pastor, né, ou os tipos, ou tipologia, é uma maneira didática e muito simples, né, de Deus nos ensinar. A gente vê que Deus sempre nos ensinou assim, né? Quando Jesus veio aqui exercer o seu ministério, ele ensinava por parábolas. Ele ensinava por histórias. Ele falava assim, ó, tá vendo a figueira? Quando a figueira começa... E ele ensinava com coisas práticas, simples e coisas da época. Então, veja, esses modelos, a gente percebe através do que o senhor falou, são maneiras didáticas e simples de Deus nos mostrar. Assim como foi lá Abraão e Isaac, como aconteceu, e o cordeiro substituiu o sacrifício. Assim será quando... E aí Deus ensinando o povo da época, né? Assim será quando o Messias vier. E aí as tipologias do Novo Testamento também, ó, assim como foi na época da Bíblia, vai acontecer no final da história desse mundo. E sabe onde a gente vê isso? Que quando João disse, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Ali, João e André, que estavam ali, deixaram o seu mestre, que era João Batista, e começaram a seguir Jesus. Eles entenderam. Eles entenderam na hora. Ó, é o Cristo, é o Messias. Porque eles já sabiam o processo de uma tipologia, como funcionava o modelo. Os ensinos de Cristo pegaram os mais simples. Os mais eruditos rejeitaram. É agora. É agora. As pessoas mais ditas como inteligentes e preparadas rejeitam a Bíblia e é tudo lenda, isso não existe, Deus não existe. Mas os mais simples têm acesso. Interessante isso. Por que, né? Mas por que isso, se o Evangelho é para todos? Porque os mais eruditos naquela época, eles queriam um Messias que suprisse as suas expectativas. Dentro da própria religião, não queriam, né? um Messias que andasse com povo simples, não queriam um Messias que fosse filho de carpinteiro, queriam um Messias elegante, queriam um Messias que libertasse eles da injustiça social da época ou do jugo romano. E eu vejo que hoje nós temos o mesmo problema. As pessoas que não aceitam Jesus ou têm dificuldade para isso, são pessoas que ainda esperam um Deus que supra as suas expectativas. E não buscam a viver de fato a vontade de Deus. Eles queriam um Messias igual Saul, que sobressaísse a todos dos ombros para cima. Nossa, majestoso. Uma coisa interessante que a gente vê é até a similaridade com fé. As pessoas falam, mas eu tenho fé no Messias que vai curar, que vai fazer isso. Gente, a fé nunca foi feita para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. A fé existe para que eu aceite tudo do jeito que Deus deseja. Isso é fé. Muito bem. E a gente vê que os maiores ensinamentos de Deus e de Cristo estão nas coisas mais simples, né? A gente espera profundezas, às vezes, coisas rebuscadas, mas o Evangelho está na simplicidade. Nosso tempo está acabando, pastor, vamos para a última pergunta, mas vai dar tempo de responder ela ainda. E é uma pergunta mais prática, não vai dar para fugir. Mas é uma pergunta mais prática para nós, tá? A pergunta é a seguinte: há algum perigo para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual, interpretar as profecias bíblicas de forma errada, ou através de um método errado? A gente pode talvez se perder por isso, ou a nossa fé pode ser abalada por isso, pastor Rogério? Marcos Daniel, né? Perdão. Posso até colaborar também, mas... O pastor estava pronto para responder. Estava pronto, mas depois ele coloca. Mas é para ti. Desde o começo da Bíblia nós temos um Deus que se revela ao ser humano. Aliás, é uma distinção entre o nosso Deus e os vários deuses que foram criados pela humanidade. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em se revelar. Ele quer estar próximo das pessoas. Nos outros credos, nas outras religiões, o Deus está muito distante. Ele só quer adoração e sacrifício. O nosso Deus não. Ele se aproxima e ele se revela sempre que é possível. Nesta revelação, ele coloca as profecias para o nosso entendimento. Vários indicativos. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A história vai se mover nessa direção. O povo vai se tornar incrédulo, mas existe esperança no final. Eu terminei de ler agora o livro de Isaías, na minha leitura bíblica, e Deus tem uma repreensão e uma esperança. E ele lança um juízo e já diz, mas existe esperança, existe salvação para quem vier. Deus está sempre buscando, sempre procurando se revelar. E as profecias são revelações de Deus. Deus coloca as profecias para que nós entendamos. Aí, eu tenho uns amigos muito interessantes, que fazem umas perguntas bem interessantes. Mas se Deus está colocando profecia, por que ele não fala claramente? Por que ele bota bicho, ponta, isto e aquilo? Por que a coisa é tão enigmática? Pois é, muito interessante. Existe uma matéria em teologia chamada soteriologia, não existe? Sim. Por que eles não colocam doutrina da salvação?
Por que tem uma palavra diferente? Para a gente buscar, para a gente se aprofundar. Deus quer que nós nos aproximemos dele cada vez mais. Mas as pessoas dizem, mas quem é que pode entender essas coisas? A minha resposta é o seguinte: para o estudioso sincero, aquele que quer realmente saber, que quer conhecer a Deus, Deus sempre responde às suas questões. Deus não deixa a pessoa em dúvida. Vocês conhecem, eu também, pessoas extremamente humildes, intelectualmente, digamos, limitadas, que têm um conhecimento bíblico assombroso. Deus revela. Deus revela. Se a pessoa vai com o coração arrogante, vai com a sua própria filosofia, não vai entender nada mesmo. Então, a primeira coisa, humildade, para a gente entender o que Deus deixou para nós. Profecias, se nós não entendemos, se nós temos dificuldade, procuremos alguém que conheça, alguém que sabe e possa nos ensinar. Mas nós precisamos entender, porque a profecia é um mapa do que vai acontecer com a história deste mundo. Se nós interpretamos mal um mapa rodoviário, e acho que todos nós já fizemos isso, ou para cada um de nós o GPS já nos colocou num lugar que não deveria, nós erramos o final do caminho. E a profecia nos aponta com segurança aonde tudo vai dar. E mostra um final glorioso. Uma profecia que, aliás, é para depois da volta de Jesus, já nos tempos eternos, está lá em Isaías. De um sábado a outro, de uma lua nova a outra, virá toda a carne adorar perante mim. Isso é eternidade. Isso já é eternidade. Está lá em Isaías, lá no Velho Testamento, que muitos até desprezam. Mas nós temos que olhar a profecia como sendo assim, Deus deixou isso aqui para mim, para que eu não erre o caminho. Então, vou me aprofundar no estudo. Existe um material farto hoje, nós nunca tivemos tanto material sobre Bíblia como temos agora, bons materiais. Então, se nós nos aprofundarmos no estudo, nós vamos acertar o final. Porque em questão de salvação, errar o final do caminho é perder tudo. Amém. E, talvez só um último recado. Muitas vezes a gente, como o irmão falou, se nós temos alguma dificuldade, se eu não entendi alguma coisa, se eu estou na dúvida, eu vou dar um conselho para você que está aqui na Igreja da Floresta, você que está nos assistindo. Procure o seu pastor. Mas procure o seu pastor da sua igreja. Não na internet, não um vídeo de pessoas que se dizem pastores, mas procure o seu pastor. Se o seu pastor não souber, aí ele vai indicar alguém. Mas procure o seu professor de escola sabatina, porque talvez é o pastor mais próximo, né? É o pastor, é o primeiro pastor, é o nosso professor da escola sabatina. E os nossos anciões, nosso pastor local. Gente, a internet tem tudo, tem verdade e tem coisas que não são tão verdade. Então procure pessoas mais próximas a você. Esse é o meu conselho, tá bom? Não, e muito bom, pastor. Para a gente ir para a internet, tem que ter uma boa base. Isso mesmo. Para saber filtrar. Ó, isso aqui está fora. Isso aqui está fora do ensino bíblico. Isso aqui não é o Deus que eu conheço. Por exemplo. Coisas sobre Deus tem bastante. A gente tem que ter primeiro uma boa base. Então, depois de formada, a gente pode sair a aventuras. Né? Nós temos uma boa equipe aqui na igreja para ajudar, né? Muito bem. Nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, pastores. É um pastor também, né? Sim, é o pastor da classe, da escola sabatina. Se é o professor da escola sabatina, claro, é o pastor mais próximo dos irmãos. É um pastor da sua classe. Mas foi muito bom o nosso tema aqui, nosso tempo acabou. Pastor Rogério, termina com uma oração para nós, então. Certo, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar, então. Grande Pai que estás no céu, querido Deus, obrigado, Senhor, por deixar para nós a trilha através das profecias. Nós entendemos que nós devemos nos basear na história desse mundo, não ficar tudo com as ideias todas no passado, nem todas no futuro, nem levar de uma maneira filosófica, mas entender que as profecias que Tu nos deste, Senhor, estão cravadas na história, estão acontecendo durante todo o período, e nós queremos o poder do Espírito Santo para que possamos interpretá-las de maneira correta, e quando acontecerem, nós entendamos que esse é o momento que Tu tinha falado. Te pedimos tudo isso, pedimos que esteja conosco nos momentos a seguir, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido amigo que nos assistiu aí na nossa transmissão. Sábado que vem nós voltamos com o nosso programa no mesmo modelo, tá bom? E a gente vai aprender um pouquinho mais daquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Continue conosco na nossa programação e que Deus o abençoe.